Possamos apresentar nosso programa brasileiro da Rádio Cairo. Hoje, quarta-feira, dia 7 de março, na nossa frequência de 12.005 kHz, na banda de 25 metros, com vocês hoje na locução Nádia e na técnica do São Khaled. Vamos rever a nossa programação de hoje. Em seguida, música oriental, meia-noite 19, resumo das notícias, meia-noite 20, Egito e Brasil.com, meia-noite 30, noticiário, meia-noite 40, rumo ao futuro, meia-noite 45, vamos falar árabe, meia-noite 50, mulher egípcia, 1h Egito na internet, 1h05, canções da semana, 1h20, resumo das notícias, e de 1h22 até 1h30, a programação de amanhã, encerramento da emissão. Começamos, como sempre, com música oriental, a nossa música oriental do compositor Omar Khairat, intitulada As Pulseiras. Resumo das notícias de quarta-feira, dia 7 de março. Comunicado. No término da visita do príncipe coroado, Mohammed bin Salman ao Egito, o presidente Abdel Fattah el-Sisi e o príncipe coroado da Arábia Saudita confirmaram a determinação deles de extrair o terrorismo e o extremismo, bem como os canais de financiamento e apoiadores. Egito-Palestina. O presidente Abdel Fattah el-Sisi e o líder palestino Mahmoud Abbas concordaram hoje de continuar a coordenação e consultas em relação a várias questões árabes e regionais. Egito-Rússia. O gabinete, sob a liderança do primeiro-ministro Sharif Ismail, chegou a um acordo de 7 bilhões de dólares de investimentos a fim de estabelecer uma zona industrial egípcia-russa no leste de Port Said. Ruta Nações Unidas. O regime sírio enviou reforços ao leste de Ruta hoje, apertando o laço em torno do enclave rebelde, encolhendo, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas se encontrou para discutir a violência escalada. Liga Árabe, o Secretariado-Geral da Liga Árabe endossou hoje a
rodada número 149 do Conselho da Liga no nível de ministros do exterior, um plano para confrontar os esquemas de Israel no continente africano. Vamos agora para nosso próximo programa, Egito e Brasil.com. Egito e Brasil.com apresenta o nosso programa que sai ao ar cada quarta-feira e é apresentado por Nadia Ailem. Olá, queridos ouvintes e bem-vindos ao meu programa Egito e Brasil.com. Tenho duas notícias hoje. Em São Paulo, vai começar um curso Escritos do Egito Antigo. Começa em março. Olha lá, viu? A pesquisadora Cíntia Gama dará 7 aulas aos sábados, de 24 de março a 23 de junho, na Casa Museu Emma Clabin, em São Paulo. As inscrições estão abertas, gente. A Bruna Garcia, o e-mail é bruna.garcia@anba.com.br, São Paulo. O curso Escritos do Egito Antigo tem como objetivo apresentar o Egito Antigo por meio de textos. São 7 encontros aos sábados, com início em 24 de março e termino 23 de junho. As aulas serão ministradas pela pesquisadora Cíntia Gama na Casa Museu Emma Clabin, no Jardim Europa, em São Paulo. A professora Cíntia contou que o curso trará noções básicas sobre o sentido dos hieroglifos e abordará textos egípcios, passando pelo livro dos mortos e textos funerários, além de textos das pirâmides, fórmulas de oferenda, textos históricos e ritualísticos do Egito Antigo. São textos de temas diversos, desde contos épicos, romance e aventura, até o olhar dos egípcios sobre a vida cotidiana no mundo dos mortos, a transformação do sol e das estrelas. Segundo ela, o curso é para todo mundo que tiver interesse em conhecer mais sobre a cultura egípcia. É legal dar um outro aspecto para essa cultura que não é só sobre pirâmides e faraós. O curso vai mostrar que os egípcios de 5.000 anos atrás têm muita relação com a nossa cultura e literatura atuais, com histórias de aventuras, príncipes e princesas, conselhos e magias, ela afirmou. A Cíntia, ela vive em São Paulo há pouco mais de um ano, está fazendo pós-doutorado em História da Alimentação e professora de História da Gastronomia, coordenadora do curso de Gastronomia das Faculdades Metropolitanas Unidas, e ela se formou da École Pratique de Haute
etudes em Paris e foi conselheira científica no Departamento de Antiguidades do Museu do Louvre. Também na capital francesa, integrou 3 missões arqueológicas no Egito, é mestre em arqueologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduada em História pela Universidade de São Paulo, USP. Gente, vai lá. Como falei, o curso vai começar de 24 de março a 23 de junho na Casa Museu Emma Clabin, em São Paulo. É uma oportunidade, gente. Galera, vocês têm que ir. É muito interessante. Eu estava aí, eu ia logo, viu? Agora, Núbia. O que é Núbia? Muita gente me perguntou, Nádia, o que é Núbia? Núbia é uma joia nas mãos do Egito, do Sudão. Mas o que é Núbia? Núbia significa ouro, dourada, perfeita como ouro. Núbia é um nome egípcio que chegou à língua portuguesa através do nome em latim Nubae. Tem como étimo a palavra nub, que literalmente significa ouro. Trata-se de um bonito nome feminino que carrega consigo a simbologia do ouro, o metal perfeito. Assim, reflete atributos de perfeição e brilho. Olha, a região da Núbia, situada junto ao rio Nilo, é hoje em dia partilhada por 2 países, o Egito e o Sudão. Porém, esse lugar é fértil e de uma beleza extrema. Foi em tempos uma importante nação. Olhando para a história, encontramos várias investigações referentes ao desenvolvimento dessa região e todos parecem concordar acerca do mesmo. Núbia é a região situada no vale do rio Nilo, que atualmente é partilhada pelo Egito e pelo Sudão, mas onde, na antiguidade, desenvolveu-se na mais antiga civilização negra da África, baseada na civilização anterior do Alto do Egito. Por isso que eu estou falando isso, porque vamos visitar uma aldeia nubiana e experimentar algo completamente diferente de qualquer outra cena da vila egípcia. Em Rar Soheil, é uma aldeia de cerca de 3.000 habitantes, uma curta distância de Assuan, no Alto do Egito. Os visitantes têm o privilégio de conhecer um pouco a cultura, a linguagem, as tradições, a música, a arte, a indústria e a gastronomia exclusiva dos nubianos. Egípcio Rar Soheil. Ao visitar a aldeia, você sentirá que está em paraíso, num paraíso natural e tranquilo. O Nilo, as montanhas e as enormes áreas verdes. Mais importante ainda, os visitantes também irão experimentar a famosa generosidade dos moradores nubianos. Demora cerca de 30 minutos para chegar a Rar Soheil, de carro, da estação ferroviária, ou 10 minutos do aeroporto internacional de Assuan. À primeira vista é as belas paredes coloridas das casas da aldeia ao longo das margens do Nilo. As casas são construídas em pedra, argila e areia, e os telhados arqueados geralmente são cobertos com caules e talos de grões. Suas paredes estão cobertas de flores e sua forma tradicional proporciona um ambiente naturalmente legal dentro, por isso não há necessidade de ar-condicionado. Cultura bíblica e beleza natural de Assuan. Os nubianos também têm sua própria gastronomia. Eles assam o pão à sua maneira e criam pratos succold dum. Frutas de palmeira e hibiscos são as bebidas oficiais em Rar Soheil, bem como no resto de Assuan. Para explorar a aldeia, pegue uma feluca, uma lancha de um lado do rio para o outro, pois não há pontes, e aproveite a oportunidade para apreciar o cenário lindo do Nilo durante todo o dia. Os visitantes também podem contratar um táxi ou hantur uma carreta, para explorar Assuan. A vila também oferece oportunidade de atividades como embarcações de areia, caminhadas no deserto, tomar banhos de areia ou lama, ou fazer um passeio de camelo. O mercado do centro tem também ovo de Assuan, tagen lahma, que é um prato que vai no forno. Lahma é
carne. E tem anúncios de gordura também. Olha, vale a pena ir. O lugar, a aldeia se chama Rarbe Sohel. É lindo para você experimentar a civilização da Núbia. Núbia, olha, o pessoal lá, eles viviam de caça, de coleta, de pesca em comunidades espalhadas ao longo do rio Nilo. Mas, com o tempo, a semelhança dos egípcios, eles aprenderam a represar e distribuir as águas do Nilo, passando então a aproveitá-las para a agricultura. Quando falam do homem núbio, é aquele nobre, o homem núbio é bonito, tem traços bonitos e são muito honestos, muito honestos, super limpos e generosos, com um sorriso que parece os dentes bem brilhantes brancos. Espero que eu tenha dado uma vontade de vocês virem para cá. Até a próxima. Adoro vocês. Tchau. Ao sinal de 00:30, passamos a apresentar nossas notícias de quarta-feira, dia 7 de março, da Rádio Cairo. No término da visita do príncipe coroado Mohammed bin Salman ao Egito, o presidente Abdel Fattah el-Sisi e o príncipe coroado da Arábia Saudita confirmaram a determinação deles de extrair o terrorismo e o extremismo, bem como os canais de financiamento e apoiadores. Num comunicado conjunto, os dois líderes asseguraram a importância de preservar a segurança nacional árabe e impulsionar a cooperação bilateral, servindo os interesses conjuntos em vários domínios. O lado saudita expressou seu apoio total aos esforços egípcios para erradicar completamente o terrorismo em nome da região árabe. O príncipe coroado saudita apoia também os direitos do Egito às águas do rio Nilo. Egito-Palestina. O presidente Abdel Fattah el-Sisi e o líder palestino Mahmoud Abbas concordaram hoje de continuar a coordenação e consultas em relação a várias questões árabes e regionais. Isso ocorreu durante um contato telefônico que o presidente realizou com o presidente palestino ontem à noite. Os dois líderes revisaram também os últimos desenvolvimentos na arena palestina. Abbas confirmou as relações profundamente enraizadas vinculando os egípcios e os palestinos. Egito-Rússia. O gabinete, sob a liderança do primeiro-ministro Sharif Ismail, chegou a um acordo de 7 bilhões de dólares de investimentos para estabelecer uma zona industrial egípcia-russa no leste de Port Said. O ministro de Comércio e Indústria, Tarek Kabil, disse que a primeira fase de implementar a zona inclui 5,2 milhões de quilômetros quadrados no leste de Port Said, com sobreposição zona econômica no canal de Suez. O ministro Kabil informou que o volume do investimento primário
em infraestrutura chegou a 190 milhões de dólares e os investimentos esperados a chegarem a 7 bilhões de dólares, que fornecerão 35 mil oportunidades de trabalho. Liga Árabe. O Secretariado-Geral da Liga Árabe endossou hoje a rodada 149 do Conselho da Liga no nível de ministros do exterior, um plano para confrontar os esquemas de Israel no continente africano. Na nomeação de Israel para um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Comitê Ministerial do Exterior informou que Israel é uma força de ocupação com um registro longo, cheio de violações bem graves às resoluções de legitimidade internacional e os princípios das leis internacionais. Os ministros do exterior árabes discutiram também uma série de questões, ao topo delas a agenda da próxima Cimeira Árabe em Riad, Arábia Saudita. Os ministros do exterior também elaboraram um plano para combater a interferência iraniana nos assuntos árabes e os meios de reativar a iniciativa da paz árabe. Ruta Nações Unidas. O regime sírio enviou reforços ao leste de Ruta hoje, apertando o laço em torno do enclave rebelde, encolhendo, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas se encontrou a fim de discutir a violência que está escalando. Ataques aéreos pesados atacaram cidades-chaves na zona hoje, como o governo sírio despachou centenas de milícias pro-governo para a frente. As tropas do governo em veículos do exército foram vistas hoje patrulhando El Mohammedeia, uma zona agrícola na parte sul de Ruta, retomada recentemente pelo regime. O bombardeio de hoje deixou quase 12 civis mortos, incluindo uma criança, o observatório informou, chegando ao número total em mais de 2 semanas de bombardeio a 810 civis mortos, incluindo 179 crianças. Nações Unidas Síria. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se encontrou hoje com portas fechadas para pressionar a Síria e a Rússia para cumprirem com o cessar-fogo endossado 11 dias atrás para permitir ajuda humanitária e evacuações médicas do leste da Ruta. Embaixada da Suécia, que negociou junto com o Kuwait a resolução de cessar-fogo, disse que a implementação da trégua continua totalmente e completamente inadequada. O embaixador da Suécia informou que o Conselho poderia empurrar para um novo comboio de ajuda a ser permitido de voltar ao leste de Ruta amanhã, a fim de entregar alimentos e remédios. Quase metade dos alimentos que estavam no comboio, o qual não foi aprovado de entrar pelo governo sírio, não foi entregue, e parte dos suprimentos médicos e de saúde foi retirada dos caminhões pelas autoridades sírias. Terminamos com Arábia Saudita, Inglaterra. A rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha saudou a visita do príncipe coroado da Arábia Saudita hoje. A visita do príncipe coroado, uma visita de Estado. O príncipe almoçou com a rainha no Palácio Buckingham, à frente de negociações com a primeira-ministra Theresa May. Após o almoço com a rainha, ele foi devido a acolher juntamente com a primeira-ministra May
a reunião inaugural do Conselho de Parceria Estratégica Inglaterra Saudita, incluindo ministros de ambos os países. A reunião focalizará em apoio a reformas na Arábia Saudita, relações de investimentos e comércio e cooperação de segurança e defesa. Na tarde, o herdeiro do trono, o príncipe Charles, realizará um jantar em homenagem ao príncipe coroado saudita, com o príncipe William entre os convidados. E assim, queridos, chegamos ao final das nossas notícias de quarta-feira, dia 7 de março, da Rádio Cairo. Do Cairo apresenta Rumo ao Futuro. نعيد أمجادها ونحيي ماضيها. Programa preparado por Safia Ismail, traduzido por Ismail Goma. Caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Rumo ao Futuro, no qual destacamos megaprojetos nacionais que visam alcançar um futuro melhor. Caros ouvintes, o chefe da autoridade do Canal de Suez e da Zona Econômica, Mohamed Mamish, e o presidente executivo do Grupo Mundial dos Portos de Dubai, Ahmed Ben Salem, assinaram um acordo para a implantação da primeira fase do projeto da modernização da zona industrial, comercial e residencial integral em Main e Sokhna. A zona, que tem uma área de 30 km quadrados, focará nos setores da medicina, comunicações, materiais de construção, serviços logísticos, texturas, automóveis e petroquímicos. Mamish afirmou que esta parceria bilateral demonstra que Egito e os Emirados Árabes Unidos têm profundos laços fraternais e estratégicos que unem os dois povos. O ministro do Comércio e Indústria, Tariq Qabil, afirmou que a economia egípcia recuperou sua posição no mapa do investimento mundial como um dos principais polos de investimento na região do Oriente Médio e no continente africano. Qabil fez estas declarações ao inaugurar a primeira fase das expansões do investimento de uma das fábricas mundiais na cidade de 6 de outubro, visando adicionar 2 novas linhas de produção, um custo de 750 milhões de libras egípcias, e aumentar seus investimentos no Egito, chegando a 2 bilhões de libras egípcias no final deste ano, além de duplicar as exportações da companhia no fim deste ano para ultrapassar 100 milhões de dólares. O ministro também inaugurou 3 fábricas com investimentos de 2 bilhões de libras egípcias e que criam 800 empregos diretos. E assim, caso 20, chegamos ao fim desse programa Rumo ao Futuro.
Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na locução Amel, na técnica de som Salwa. Está a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. A Rádio Cairo apresenta Vamos falar árabe. preparado por Mohamed Abdel Kamel. ألف ب ت ث ج ح خ د ز ر ز س ش ص ض ط ظ عين غين ف قاف كاف لام ميم نون ه واو Caros ouvintes, bem-vindos a esta nova edição de nosso programa diário Vamos Falar Árabe, no qual ensinamos a língua árabe para vocês. Caros ouvintes, na edição de hoje continuamos a apresentar as especialidades médicas em árabe. Tabirat, at-takhasusat at-tibbiya, a palavra portuguesa, radiologista, أخصائي أشعة neurologista, طبيب أمراض عصبية oncologista, طبيب أورام anestesiologista, طبيب التخدير allergologista, طبيب حساسية جينيكولوجيستا, طبيب أمراض نساء أوتورينولارينجولوجيستا, طبيب أنف وأذن وحنجرة. E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim deste programa Vamos Falar Árabe. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na locução Amel, na técnica de som Salwa. Está a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. O programa brasileiro da Rádio Cairo apresenta Mulheres Egípcias. Um programa preparado por Sana Shafei e traduzido por Nadia Alem. E apresentado por Nadia Alem. Boa tarde, senhoras e senhores. Tenho o prazer de apresentar mais um episódio do nosso programa semanal Mulheres Egípcias. Na primeira parte, lemos as conquistas realizadas por mulheres egípcias em escopos diferentes, enquanto na segunda parte descrevermos uma receita de comida egípcia. Amanhã, o mundo inteiro marcará o Dia Internacional da Mulher. Instituições e organizações envolvidas em assuntos femininos celebram anualmente a ocasião para melhorar os princípios da igualdade de gênero e aumentar o papel das mulheres no desenvolvimento e na tomada de decisões. O tema da ocasião desse ano é O Tempo é Agora. Ativistas rurais e urbanos que transformam a vida das mulheres. Isso faz eco do tema da próxima sessão número 62 da Comissão das Nações Unidas sobre o Status da Mulher. Também chama atenção para os direitos e o ativismo das mulheres rurais, que compõem mais de um quarto da população mundial. No Egito,
As organizações femininas e as fundações culturais e profissionais interessadas celebram a ocasião honrando as figuras distintas nas sociedades rurais e urbanas e dando impulso aos esforços das mulheres. O Dia Internacional da Mulher foi reconhecido oficialmente em 1911 e tornou-se um dia de folga de trabalho a partir de 1965. Desde 1977, as Nações Unidas tornaram-se um dia de foco tanto para os direitos das mulheres quanto para a paz mundial. Agora é a nossa hora da nossa receita semanal. Descrevermos a maneira de fazer salada de alcachofra. Vamos lá para os ingredientes. 2 latas de alcachofra esgotadas, uma massa de macarrão cozida e drenada, de meio quilo, tá bom? Meia xícara de azeitonas pretas picadas e cortadas, 4 tomates secos, uma cebola vermelha pequena picada, um dente de alho triturado, amassado, uma colher de sopa de suco de limão, uma colher de sopa de vinagre, 2 colheres de sopa de azeite, 1/4 de uma xícara de folhas de salsa cortadas, sal e pimenta preta moída ao gosto. Vamos lá? Coloque todos os ingredientes numa tigela de servir e deixe descansar coberta, toda numa tigela coberta numa geladeira, pelo menos por 1 hora antes de servir, e bom apetite. E assim, queridos, chegamos ao final do nosso episódio. Desejo-lhes o melhor e boa noite. A Rádio Cairo apresenta Egito na internet. Um programa dirigido por Mohamed Abdelaziz. É apresentado por Nadia Alem. Bem-vindos a uma nova edição do seu programa Egito na Internet. E como de costume, analisarmos algumas notícias do site oficial do Egito, sis.gov.eg. Primeira notícia: ministro do Petróleo elogia as empresas egípcias que desenvolvem atividades de gás na Jordânia. O ministro de Recursos Hídricos e Minerais, Tarek El Molla, elogiou a contribuição das empresas petrolíferas egípcias no desenvolvimento de atividades diversas de gás no mercado jordaniano. Essa contribuição aumenta a cooperação entre o Egito e a Jordânia e trabalha na consecução de interesses conjuntos depois que as empresas do petróleo ganharam experiência única e conseguiram implementar vários projetos dentro e fora do Egito, ele observou. Essas observações vieram durante a presidência do ministro sobre uma reunião da Assembleia Geral da empresa Fajr Egito para gás natural para credenciar o resultado das suas atividades de 2017. Durante a reunião, o ministro Molla sublinhou que a empresa Fajr Egito é considerada um exemplo de sucesso na integração com a empresa egípcia jordaniana Fajr para transferir e distribuir gás natural dentro da Jordânia com a participação de várias firmas petrolíferas egípcias. As exportações não petroleiras do Egito registram 1,9
milhões de dólares em janeiro. O ministro de Comércio e Indústria, Sr. Tarek Kabil, diz que as exportações não petrolíferas do Egito aumentaram em grande parte em janeiro de 2018, em comparação com o mesmo mês de 2017, já que as exportações registraram 1,9 bilhão de dólares. As exportações egípcias subiram 16%, observou o ministro, acrescentando que as importações não petroleiras do país diminuíram 4%, uma vez que as importações atingiram 4,6 bilhões de dólares contra 4,7 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior. Essas observações ocorreram na sexta-feira, 2 de março, num relatório sobre o comércio exterior egípcio em janeiro. No mesmo aspecto, o ministro Kabil apontou que o déficit comercial diminuiu 11%, já que atingiu 2,69 bilhões de dólares em comparação com 3,04 bilhões de dólares, observando que o volume total de comércio exterior do Egito registrou 6,5 bilhões de dólares. Esses indicadores positivos refletiram o sucesso da estratégia do Ministério de promover o comércio exterior 2020, afirmou, acrescentando que o Ministério está interessado em abrir novos mercados, expandir os tradicionais e aproveitar ao máximo os acordos de comércio livre com grande número de países e blocos econômicos a fim de promover as exportações egípcias. O número de setores de exportação melhorou em janeiro, incluindo materiais de construção, produtos químicos e fertilizantes, artesanato, produtos farmacêuticos e roupas de ponto a vestir, bem como indústria de alimentos, observou o ministro. Ao mesmo tempo, as importações egípcias dos produtos mencionados caíram, ele acrescentou. As exportações egípcias testemunharam um aumento nos mercados árabe, africano e europeu, bem como nos mercados dos Estados Unidos, acrescentou o ministro Kabil. Os Emirados Árabes Unidos, a Turquia, a Itália, a Arábia Saudita, os Estados Unidos, a Espanha, o Reino Unido, o Líbano, a Jordânia, a Suíça, a Alemanha, a França, a Holanda, a Índia, a Rússia e o Iraque foram os principais países que receberam as exportações egípcias, o ministro Kabil ressaltou. E assim, queridos, chegamos ao final da nossa edição de Egito na internet. Abraço para todos e até a próxima. A Rádio Cairo apresenta Canções da Semana. Um programa redigido por Marianne Samir e apresentado por Nadia Alam. Olá, queridos ouvintes. Amanhã, quinta-feira, é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que é comemorado anualmente no dia 8 de março e não é considerado um feriado nacional. Olha, o Dia da Mulher é a celebração das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas, consequentemente por diversos países. A mulher é a vida, ela dá vida também. Ninguém espalha tanto a esperança quanto a mulher. Ninguém. A gente deveria ajoelhar todas as noites agradecendo a Deus a dádiva que Ele nos deu, a mulher. Não há algo que brilhe mais em nosso planeta do que as mulheres.
Não há algo que respire mais amor, mais verdade. A mulher é singular sob todos os pontos de vista. Feliz dia para todas as mulheres. A história do Dia Internacional da Mulher, a luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho começou a partir do final do século XIV, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de 15 horas diárias e a discriminação de gênero eram alguns dos pontos que eram debatidos pelas manifestantes da época. De acordo com registros históricos, o primeiro Dia da Mulher foi celebrado nos Estados Unidos em maio de 1908, Dia Nacional da Mulher, onde mais de 1.500 mulheres se uniram em prol da igualdade política e econômica no país. No entanto, dia 8 de março teve origem com as manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho durante a Primeira Guerra Mundial, 1917. A manifestação, que contou com mais de 90.000 russas, ficou conhecida como Pão e Paz, sendo esse o marco oficial para a escolha do Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. Porém, somente em 1921 que essa data foi oficializada. Após a guerra e a segunda revolução industrial, as indústrias incorporaram as mulheres para a mão de obra e, devido às condições insalubres de trabalho, os protestos eram frequentes. Por muito tempo, a data foi esquecida e acabou sendo recuperada somente com o movimento feminista dos anos 60. A Organização das Nações Unidas, por exemplo, somente reconheceu o Dia Internacional da Mulher em 1977. Atualmente, além do caráter festivo e comemorativo, o Dia Internacional da Mulher ainda continua servindo como conscientização para evitar as desigualdades de gênero em todas as sociedades. O coração das mulheres é diferente de qualquer outro que habita no interior de todos os seres. É por isso que hoje conhecemos a parte positiva do mundo tal como ele é. Em relação à parte negativa, ela está ainda em construção, mas podemos ter certeza de uma coisa: o mundo vai ficar ainda melhor, porque as mulheres são a janela para a bondade. Elas são palavras, elas são canção. Por isso, vamos oferecer essa canção da nossa Cinderela do canto árabe e atriz que faleceu. La 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 يا بنات يا ألطف الكائنات غنوا يا تلميذات قولوا يا بختنا قد ايه كلنا فرحانين باننا اتولدنا بنات. البنات حنينين كلهم طيبين همهم يبنوا بناتهم زيهم زي البنين. البنت زي الولد ما هياش كمالة عدد مذكورة بالمعجزات. البنات البنات. Suad Hosni está cantando para as meninas. As meninas são seres humanos, ser humano muito doce, o mais doce. Vamos cantar, alunas, e falar que sorte nós temos de serem meninas. Estamos contentes que nascemos meninas. As meninas são carinhosas, com muita bondade, querem só construir seu país. Não há diferença entre menino e menina. As meninas realizaram muitos milagres. Não há diferença de gênero. Vamos lá ouvir Suad Hosni. البنات ألطف الكائنات غنوا يا
زيهم زي البنين. البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد. البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد. في الاحتمال والجلد مذكورة في المعجزات. يا بنات البنات ألطف الكائنات غنوا يا تلميذات تاتا-تي-تي تا-تا-تا. البنات ناصحين تمام يسألوا الحاجة بكام. ينفعوا وزراء مالية واقتصاد مفيش كلام. البنات ناصحين تمام يسألوا الحاجة بكام. ينفعوا وزراء مالية واقتصاد مفيش كلام. البنت عين أمها وأبوها بيحبها. البنت عين أمها وأبوها بيحبها. والكل معجب بها في الحي والبلكونات. يا بنات البنات ألطف الكائنات غنوا يا تلميذات تاتا-تي-تي تا-تا-تا. يا سلام على البنات الأهوبة المدهشة. ذاكرة فوتوغرافية كمبيوتر معلومات. يا سلام على البنات الأروبة المدهشة. ذاكرة فوتوغرافية كمبيوتر معلومات. يا بنتي يا مؤدبة يا حلوة يا مرتبة. يا بنتي يا مؤدبة يا حلوة يا مرتبة. وبحتة الموهبة كم فينا من مبدعات. يا بنات البنات ألطف الكائنات غنوا يا تلميذات تاتا-تي-تي تا-تا-تا. Agora vamos ouvir Nancy Agram falando também das meninas. يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلويات. حلوة الأيام في عينيا علشان خلفت بنية. ولا شفت الأرض اتهدت ولا ملت الحيط عليا. يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلويات. حلوة الأيام في عينيا علشان خلفت بنية. ولا شفت الأرض اتهدت ولا ملت الحيط عليا. سقفوا وارقصوا يا ولاد الفرح ملوش معاد. ضحكتها لما اتولدت بتكتر في الأعياد. يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلويات.
مفروتة متزرطة فيها فتفوتة شوكولاتة بالبسكوتة ونغيها يا حلوة نغيها هتغني لك عنوتة مش خايفة ليه متزفة من صغرك فاهمة وعارفة عايزة الطرحة يا عروسة من امتى ادوب في اللفة يا بنات يا بنات يا بنات بنات مشبعش من الحنية وما دقش الحلويات حلوة الأيام عليا علشان خلقت بنية ولا شفت الأرض اتهدت ولا ملت الحيطة عليا Vocês viram o que a Nancy Agram falou? Quem não teve meninas não sentiu o carinho nem a bondade. Então, feliz Dia das Mulheres. Considero as mulheres podem ser a sua irmã, a sua mãe, a sua esposa. Considera, porque a mulher é um oásis de carinho e de bondade. As mulheres é a vida. Tchau, queridos, e até a próxima. Vamos agora para o nosso resumo das notícias de quarta-feira, dia 7 de março. Comunicado: no término da visita do príncipe coroado Mohammed bin Salman ao Egito, o presidente Abdel Fattah el-Sisi e o príncipe coroado da Arábia Saudita confirmaram a determinação deles de extrair o terrorismo e o extremismo, bem como os canais de financiamento e apoiadores. O presidente Abdel Fattah el-Sisi e o líder palestino Mahmoud Abbas concordaram hoje de continuar a coordenação e consultas em relação a várias questões árabes e regionais. Rússia, o gabinete sob a liderança do primeiro-ministro egípcio Sharif Ismail chegou a um acordo de 7 bilhões de dólares de investimentos para estabelecer uma zona industrial egípcia-russa no leste de Port Said. Liga Árabe. O Secretariado-Geral da Liga Árabe endossou hoje a rodada número 149 do Conselho da Liga Árabe no nível de ministerial, um plano para confrontar os esquemas de Israel no continente africano. Ruta Nações Unidas, o regime sírio enviou reforços ao leste de Ruta hoje, apertando o laço em torno do enclave rebelde encolhendo, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas se encontrou para discutir a violência que está escalando. Nações Unidas. Conselho de Segurança das Nações Unidas se encontrou hoje com portas fechadas para pressionar a Síria e a Rússia para cumprirem com o cessar-fogo endossado 11 dias atrás, a fim de permitir ajuda humanitária e evacuações médicas do leste da ruta. Arábia Saudita e Inglaterra, a rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha saudou o príncipe coroado da Arábia Saudita hoje no começo da sua visita de Estado à Inglaterra. Vamos ver a nossa programação de amanhã. Abertura, 00h15. Em seguida, resumo das notícias, 00h20, sua voz na rádio, 00h30, noticiário, 00h40, em foco, 00h45, vamos falar árabe, 00h50, 5 minutos para o Egito, 1h, o mundo dos esportes, 1h05, conversando com os ouvintes, 1h15, criações egípcias, 1h20, resumo das notícias, e de 1h22 até 1h25, apresentação da programação de manhã, encerramento da emissão com canção árabe, como vou agora encerrar com essa linda canção árabe de Nagat Sarira,
Ana Westerneck, eu estou te esperando. Espero que vocês tenham gostado da nossa programação de hoje. Um grande abraço para todos e mais uma vez, feliz Dia das Mulheres. Cuidem delas. Tchau.